Oi pessoal, eu sou Thiago Rodrigues Pereira, estou aqui para comentar com vocês sobre o nosso último post do nosso site www.novoliceu.com e nesse último post nós discutimos a questão da falta de alteridade, da intolerância, das ideias de xenofobia, desse crescimento de tais ideias de ultradireita, de intolerância. E esse é um tema que vem me preocupando bastante. Esse é um tema que me preocupa por quê? Porque era um tema que até uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, era um tema que praticamente ninguém mais discutia. Era um tema que estava meio que jogado de lado e era um pouco mais discutido quando se trabalhava com um estudo histórico, filosófico e jurídico da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto judaico, principalmente de outras minorias na Segunda Guerra Mundial. Entretanto, a conjuntura do mundo mudou bastante. Nas últimas 2 décadas, o capitalismo global viveu uma série de crises. E essas crises vieram com uma força talvez maior do que muita gente esperava. E o que preocupa? O que preocupa é que o cenário que estava desenhado logo após a Primeira Guerra Mundial, mas antes da Segunda Guerra Mundial, com uma crise econômica muito forte e principalmente essas ideias, elas voltam à tona, né, como falou Nietzsche, na ideia do eterno retorno, né, as coisas retornam de forma um pouco diferente, mas os sentimentos, aquelas ideias retornam com uma força muito grande. E esse retorno ocorre normalmente quando se tem uma figura essencial para isso, que é a figura do medo. Aliou-se a questão do medo a uma crescente onda migratória, principalmente para a Europa Ocidental e também, claro, para os Estados Unidos da América. Essa crescente onda migratória, unida a um medo de desemprego, a passar dificuldades financeiras em países que se acostumaram ao chamado welfare state, né, o estado de bem-estar social, onde direitos e garantias básicos, fundamentais, são respeitados, né, ou vinham sendo respeitados com muita tranquilidade. E com esse novo aglomerado de gente chegando, unido, né, como eu falei, a essa questão de uma crise global econômica, uma crise da democracia, uma crise da própria figura do Estado, somou-se a esse medo da população. E quando a população sente esse medo, ela acaba indo para caminhos perigosos. E um dos mais perigosos é justamente quando ela se apega a ideias de ultradireita, que normalmente vem junto o quê? Ideias de xenofobia, vem junto ideias de falta de alteridade. E vimos agora, recentemente, nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, o confronto de 2 grupos. Um grupo em defesa dos direitos humanos, da igualdade racial, e de um outro lado, de um grupo defendendo aqueles ideais que também pareciam sepultados, né, da Ku Klux Klan, de uma supremacia branca, ideias neonazistas, neofascistas, voltando aí de novo, né, do chamado eterno retorno. Então, é um momento para se analisar de forma bastante crítica, de forma bastante ponderada esse momento. Né? Por quê? Para entender o momento atual, né, como eu falei, é importante, como também ensinou Nietzsche, a questão do método genealógico, entender a origem de tais ideias. Como eu falei para vocês, a origem de tais ideias remonta a um período de grave crise econômica, de medo da população em passar de passar dificuldades financeiras. E uma parcela da população, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, está começando a ter algum grau de receio. Né? Se até 15, 20 anos atrás não existia, agora existe. Principalmente uma população com uma escolaridade um pouco mais baixa. Então, o cenário, e esse é o preocupante, o cenário parece estar pronto para que aconteçam graves problemas em relação a essa visão que até então predominava, há 15, 20 anos atrás, de uma grande
aldeia global. Essa ideia não mais subsiste, né? O Brexit da Inglaterra mostrou exatamente isso. Aquele sentimento comum europeu não existe mais. A Alemanha e França, se no primeiro momento estavam imbuídos, né, unidos nessa ideia de uma verdadeira, digamos, família europeia, hoje essa ideia já não está mais tão forte. Não é só a Inglaterra, né, como eu falei, em relação ao Brexit, claro, foi muito mais forte, mas dentro da própria Alemanha, dentro da própria França, essas ideias começam a ganhar corpo, essas ideias mais contrárias a imigrações, contrárias a religiões específicas, por exemplo, a questão do islamismo. Por exemplo, no caso da Alemanha isso é muito forte, né? O discurso da chanceler Angela Merkel mudou bastante nos últimos meses. Se no primeiro momento a própria comunidade alemã teria criticado, né, a Angela Merkel, que teria tido uma postura muito contrária à imigração, e ela teve que voltar atrás, e acabou aceitando, mais ou menos em torno de mais de 500 mil pessoas, mil imigrantes, conseguiram imigrar para a Alemanha. E se naquele momento ela voltou atrás, né, e aceitou esses imigrantes, etc, etc, hoje, né, já em campanha para sua reeleição, ela já começa a pensar um pouco diferente, justamente porque os próprios alemães começam a questionar essa política de receber esses imigrantes. E por quê? Não apenas por questões econômicas, também por questões econômicas, mas muito também em relação a um aumento muito grande da violência urbana, né? Claro, estamos falando de uma violência urbana para a Alemanha, né? Pensar essa violência urbana para nós brasileiros é até brincadeira, mas para eles é algo muito chocante, né? O aumento de casos de roubos seguidos de morte, de estupros, homicídios, que eram em níveis muito baixos, ocorreram, né? Estão ocorrendo em níveis que até então, há décadas que eles não percebiam isso. Além disso, o desemprego desses imigrantes, o custo social, né, financeiro social, que é receber esses imigrantes, que não é só recebê-los, muitos deles não vão conseguir serem inseridos no mercado de trabalho num primeiro momento. Então o Estado vai ter que arcar, sim, com o sustento desses imigrantes, dessas famílias. Então, todo esse custo social, os alemães começam a se questionar. Na França, então, muito mais forte, né? Com o término do governo socialista, o que aconteceu foi, né, que dois candidatos de direita, um centro-direita, o Macron, e uma outra, a Marine Le Pen, de extrema-direita, foram os candidatos que foram para o segundo turno para presidente da França. Provavelmente deva ter sido a primeira vez na história que dois candidatos de direita, um de centro-direita e o outro de ultradireita, vão se encaminhar para o mesmo segundo turno. Isso mostra exatamente um descontentamento também muito forte com algumas ideologias de esquerda, né? Então, como eu sempre falo, né, independente de ser de esquerda, de direita, né, você ter também a esquerda forte, ela é importante para que nem o centro nem a direita possam se perder. Então esse equilíbrio entre as ideologias se mostra bastante forte. E nesse momento na Europa nós estamos vendo nitidamente, né, que partidos que defendem ideias ultraconservadoras, de ultradireita, alguns deles inclusive neofascistas e neonazistas, né, com ideias, vem ganhando espaço paulatinamente. O que vai acontecer depois disso, obviamente, é algo impossível de se prever, mas é algo que se pode observar e que se deve fomentar ideias contrárias a essas ideias pregadas por esses partidos.
Os Estados Unidos também não ficam atrás. Na eleição de Donald Trump, o norte-americano mostrou nitidamente que aquela política mais assistencialista e mais tolerante do Barack Obama já não é bem o ideal de política que boa parte dos americanos estão interessados. Desde a questão da construção daquele famigerado, que já se iniciou, né, muro nas fronteiras de Estados Unidos e México, até esse último acontecimento que eu comentei no estado da Virgínia, onde todos esperavam que o presidente Donald Trump se mostrasse bastante contrário em relação àqueles acontecimentos. E suas declarações, primeiro apenas no Twitter, foram extremamente, digamos, discretas, né? Bastante discretas, né? Se esperava que o presidente Donald Trump tivesse uma postura mais agressiva, condenando não a violência apenas, que é óbvio que ele condenou, mas principalmente que ele condenasse aquela política, ou melhor, aquela ideia, aquela ideologia segregacional, aquela ideia de uma supremacia branca. E a crítica que o presidente Donald Trump fez não teria sido o que alguns, ou boa parte da comunidade norte-americana esperava que ele fizesse. E aí ficou aquela incógnita. Será que o presidente também comunga dessas ideias? Ficou essa dúvida. E logo depois ele soltou uma outra nota aí condenando também essas políticas ou essas ideologias, mas ficou no ar se ele não teria feito isso apenas em razão das críticas que ele teria recebido. Independente do que cada um pensar, é inegável que a atmosfera, né, atual, o momento atual, é um momento, no mínimo, estranho. Estranho se comparado aos últimos anos. É um momento, no mínimo, reflexivo, para tentarmos encontrar ou voltar a um caminho que não seja aquele caminho que nos leve a ideias segregacionistas, a ideias que não se sustentam, por exemplo, a questão da supremacia branca. Lendo outro dia sobre algumas dessas ideias, uma das ideias defendidas por esses que defendem a supremacia branca, afirmam que o cérebro dos negros não teria se desenvolvido como o dos brancos, o que é absolutamente sem nexo, sem coerência, sem nenhum argumento biológico, genético, absolutamente de senso comum e um senso comum preconceituoso, né? Então, essas ideias percebe-se nitidamente que não tem nada de científico, né? São ideias de puro ressentimento, né? Algum ressentimento que eles acabam querendo colocar para fora. Por N motivos, né? Seja por medo, como eu falei, seja pela história, né, muito forte em relação à segregação racial, no caso dos Estados Unidos, ou de uma visão mais de xenofobia na Europa, mas esse niilismo, né, tão denunciado pelo Nietzsche, esse niilismo passivo, né, parece que volta com força. E essa é a nossa tarefa, né? Nossa tarefa é estar aqui discutindo, analisando e, nesse caso, criticando essas ideias, apontando esses erros científicos, esses erros metodológicos, mostrando que essas ideologias não se sustentam aos argumentos mais tranquilos, argumentos mais simples, até pueris, conseguem derrubar esses pseudo-argumentos de tais teorias, né? Então, eu convido a todos a publicarem comentários, né? A fazerem comentários, a comentar no nosso site, nesse post que versa sobre esse assunto, né? Comentem ali, coloquem o seu entendimento, coloquem as suas críticas, as suas inquietações, para que todos nós possamos discutir, refletir sobre esse assunto, né? Eu gostaria muito de ouvi-los, gostaria muito de poder trocar essa ideia, né? De acrescentar mais coisas que às vezes não cabe no momento ser dita num vídeo, não temos tanto tempo, né, para fazer um vídeo tão longo, mas vamos então continuar essa nossa discussão agora nas postagens, agora com essas publicações. Mas
Muito obrigado pela atenção de todos e vamos pensar, vamos refletir, vamos analisar, sempre de forma crítica, mas sempre com tolerância. Muito obrigado.